Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Yara, e por aqui eu falo sobre minha paixão pelos livros. Eu também sou apaixonada por cadernos, por livros, por literatura, por cadernos, cadernos de diário, cadernos criativos, cadernos para colagem, cadernos para estudar. E hoje eu vou falar, né, sobre um livro que eu li recentemente e que eu adorei, né, que tem como título Caderno Proibido. Eu estou falando, né, do livro da Alba de Cespedes, dessa escritora italiana, um livro muito hypado, muito lido, bem comentado, né, muitas avaliações positivas. Uh, Aqui a gente vai acompanhar a história da Valéria, uma mulher de 40 anos, 41 por aí, e já está casada há muito tempo, casou muito cedo, né, muito jovem, teve filho muito jovem. Os filhos já estão na faculdade, né? A Mirella e o Ricardo. E ela é uma mulher da época um pouco diferente, porque ela precisou trabalhar fora, antes, né, ali, durante a guerra, por razões financeiras. E depois da guerra, né, o pós-guerra, que é o tempo histórico aqui desse livro, ela continua ainda trabalhando. Porque era muito conveniente para o esposo, né? Porque ela acaba que é aquela mulher que faz tudo em casa, né? Ela que, sabe, resolve muitas coisas, ela que, de alguma forma, aparece, simboliza muito como provedora, né? Ela é dona de casa, ela cozinha, ela passa, ela limpa, ela dá conselho, ela é mãe, e ela ainda trabalha fora. Então, é uma mulher exaurida, uma mulher que vive uma vida de muita exaustão e de pouquíssimos prazeres. Na verdade, zero prazeres. E nesse belo dia, nesse domingo, né, ela resolve então, e quando ela vai comprar os cigarros para o esposo no domingo, para ele continuar dormindo até mais tarde e tal, ela resolve por impulso comprar um caderno. Só que não sei se ela imaginava, enfim, talvez não, é que esse caderno seria um grande dilema na vida dela. Ao mesmo tempo que serviria como um alento para ela, ele vai servir como uma perturbação, porque ao comprar esse caderno, é muito interessante, ela vai se dando conta de que ela não tinha espaço para ela. Todo mundo tinha um quarto, todo mundo, eu digo, o filho, a filha, o marido tinha o quarto, tinha um lugar na sala e ela não tinha lugar nenhum. Por que que ela percebeu isso? Porque ela precisou esconder o caderno, né? Porque ela ficava imaginando que seria um escândalo, né? Os filhos e o esposo descobrirem esse caderno, porque tinha coisas muito íntimas que ela estava, né, escrevendo nesse caderno. Ela falava claramente o que ela sentia, o que ela pensava, coisa que ela não fazia na vida real dela. Então, a relação conflituosa que ela tinha com a filha, o que realmente ela pensava acerca do marido, os desejos que ela tem, que ela tinha, as vontades não saciadas. Então, assim, era realmente um caderno, um diário bem íntimo, bem secreto mesmo, até mesmo um tanto quanto clandestino. Isso me fez lembrar do conto da Clarice Lispector, era a felicidade clandestina da Valéria, a bem da verdade. Mas essa felicidade clandestina, ela, vou chamar assim, ela meio que era perturbadora para ela, né? Ao mesmo tempo que esse caderno, como eu disse, ele servia como como um analista para ela, né? Como que ela estivesse fazendo, e ela estava fazendo, uma autoanálise da própria vida dela, da atitude dos filhos, né, do marido, da mãe dela, que é uma mulher idosa. Então, ela não falava o que de fato ela pensava, a opinião dela, a bem da verdade, não importava para as pessoas, principalmente para o marido. E ela vivia uma época, né, ali em 1950, em que as mulheres elas eram muito, como é que fala?
elas eram muito controladas, elas eram muito reprimidas, melhor dizendo. Então, a mulher que quisesse trabalhar, que quisesse sair para namorar, essas mulheres, elas eram faladas, né? Justamente porque eu percebi assim, acompanhando, né, a escrita da Valéria, os relatos da Valéria, é que a sociedade, né, ela estava passando por um processo de transição, né, entre essa sociedade mais omega conservadora para uma sociedade mais moderna, né, sobretudo aqui o foco é a mulher, né, a condição da mulher na sociedade italiana, né, então era uma sociedade muito tradicional, muito machista, misógina, e a Valéria, ela ficava numa relação de muita ambivalência, né? Quando ela começa a escrever nesse diário, ela começa a perceber a própria vida. Ela começa a entender que é como se ela passou os 40 anos de vida dela, ela passou olhando a vida e não vivendo a vida, né? Porque sempre ela tinha que ceder, tinha que fazer as coisas para as pessoas, ela sempre tinha que negar o verdadeiro, né? Os verdadeiros sentimentos dela, sempre tinha que se anular. E ela passa uma vida toda assim, de modo que quando ela se encontra com essa verdade, de como que a vida dela tá, de como o casamento dela tá, como que a sociedade estava caminhando para mudar, para ter uma outra, para que as mulheres tivessem uma outra realidade, ela reluta muito. Só que ela reluta, mas reconhece, né, muitas coisas, principalmente coisas que a filha dela levava, né, a própria Valéria, a pensar, a refletir. Então, coisa que ela não fazia, que era fazer reflexões, pensar, por exemplo, o papel da mulher. Qual era o papel da mulher, né? Então, ela achava que o papel da mulher era casar, ter filhos, ser mãe, envelhecer, né? E ela vai pensando, vai repensar isso, ela vai entrar em conflito, principalmente porque ela continua depois da guerra e tal, ela continuou trabalhando no escritório. Então, o escritório é um momento, é o lugar que ela consegue respirar, digamos, né? É um lugar em que ela é somente a Valéria. Ela é uma pessoa que está trabalhando, coisa que ela não conseguia ser na casa dela. Na casa dela, ela era uma mãe não só para os filhos, mas ela era também para o marido. Tanto é que o marido chamava ela de mamãe, coisa que ela achava assim horrível, mas que ela não fala nada para o marido. Ela não se rebela, ela não diz o que de fato ela pensa, o que de fato ela deseja. Ela é como se essa personagem, a Valéria, ela se acostuma, né, com aquela vida, com aquela mediocridade, sabe? E ela entra em muitos conflitos com a filha, a Mirella, a filha dela que faz faculdade, que quer trabalhar, que começa a trabalhar, que começa a ter um relacionamento com um advogado e que ela não aprova, porque ela tem que ficar noiva primeiro, ela tem que casar, e a Valéria e a Mirella, ela não quer isso. A Mirella, ela quer ser independente, ela quer ter a vida dela, ela quer ter a profissão dela, quer, né, e vai ter, ao que tudo indica no romance, ter a independência dela, a identidade dela, coisa que a Valéria não tem. E a partir do momento em que ela começa a escrever no diário, ela começa a perceber isso. E essa relação da filha com a mãe, né, a Valéria Mirella, a gente percebe um pouco, assim, uma relação simbólica entre a sociedade tradicional, né, esse conflito, esse duelo, esse embate entre a sociedade tradicional e a sociedade, né, em que está avançando, né, uma sociedade que tem como, é, em que as mulheres lutam pelos seus direitos, pela igualdade de gênero, uma sociedade mais moderna, em que as mulheres elas
né, podem trabalhar, podem escolher a sua própria vida, podem, enfim, a gente, simbolicamente, eu vi que poderia ser representado por essas duas personagens. Tem muitas coisas aqui que a gente vai conhecendo da sociedade, comportamento, né, a partir da cabeça da Valéria, né, então é um romance que ele vai sendo aprofundado psicologicamente, né, a partir do momento em que a narrativa vai avançando, né, o livro vai avançando, a gente vai conhecendo mais e mais, e ela vai, né, tendo essas relações de conflito, né, internos, né, conflitos internos, revelações vão sendo feitas e a luta dela, né, e algo muito interessante também de ver, que a gente poderia fazer um paralelo com o livro da Virginia, até separei aqui para mostrar, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, é que a Valéria, ela vai perceber logo nos primeiros dias que ela não tem um lugar para ela. Ela quer escrever no diário, ela quer um momento ali para ela ter íntimo dela, um momento para ela. E ela não tem. Aí o que sobra é somente a cozinha, assim, para ela guardar, porque ela precisa esconder esse diário. E ela guarda o diário, boa parte do tempo, nas gavetas da cozinha e tal, que também é uma representação simbólica, né? De dizer o lugar dessa mulher. Qual era o lugar da Valéria? Era de submissão, de dona de casa, né, de serviço, né, ela era a cozinha, né, e isso vai gerando nela uma inquietação, uma angústia, mas os passarinhos aqui estão bem agitados hoje, mas é muito interessante esse livro, eu super recomendo, é um livro muito profundo, muito reflexivo, é uma leitura, assim, intimista, né, com uma psicologia muito, muito profunda, né, da mente, da alma da Valéria, e quando ela fala, a Valéria fala dela mesma, da realidade dela, não é só dela que ela está falando, né? Ela está falando das mulheres como um todo, da maioria das mulheres que se encontram ainda arraigadas, né, nesses preceitos, nesses costumes que são costumes que prejudicam, né, que só nos prejudicam, ou nos prejudicavam, né, enquanto mulheres. Bom, é isso, eu deixo aqui a minha recomendação desse livro. Eu não falei da tradução, a tradução foi da Joana Angélica Dávila Mello, saiu pela Companhia das Letras. Esse livro é super conhecido e só agora eu pude lê-lo. E fica aqui a minha recomendação. Me conte aqui nos comentários se você já leu Caderno Proibido, essa felicidade clandestina da Alva de Céspedes. E é isso. Ah, e se você gosta de Helena Ferrante, eu acho que também tem uma pegada, mas eu acho que a Alva de Céspedes é um pouco, assim, um pouco diferente, mas ainda parece bastante com a Ferrante. Enfim, gente, é isso. Fica aqui essa minha indicação e até o próximo livro. Tchau, tchau.